Então vamos para a nossa aula de hoje. Só recordando aqui, nós temos trabalho, né? Levar uma partícula de A para B, né? Objeto de A para B. Ela é a integral que vai de A para B, né? Uma integral de linha dessa força, produto escalar, o elemento de linha do seu sistema de coordenadas, dr. Tá? Então, seu dr aqui, seu R, é um vetor, que está aqui na origem, né? Do seu sistema, né? Origem do seu sistema, origem, né? E esse vetor R, ele está acompanhando, por exemplo, uma trajetória. Então, aqui nós temos o vetor, ele se movimentou, né, dessa posição para uma outra posição, né? Vamos chamar aqui, seria um R de T, aqui seria um R de T mais um delta T. Então ele vai ter um elemento aqui, que é o elemento, qual que é esse elemento? É o elemento, é o dr. Está sobre o elemento de linha. Então se você divide esse caminho que vai de A para B, se divide em infinitos pedacinhos, ok? Aqui é o conceito de integral de linha. Tá? Você está dividindo todo o seu caminho, né, em pedaços bem pequenininhos, né, e você para cada ponto desse caminho aqui, você tem um valor de t, que é o seu parâmetro ali, é a sua parametrização. Tá? E com isso daqui, isso é uma integral de linha, tá? Então, quando vocês calculam trabalho na física 1, o professor não fala que o trabalho é integral de linha, porque vocês ainda não viram. Ninguém viu a integral de linha. Mas o trabalho é uma integral de linha. Tá? Lá na física 1, você faz o cálculo, geralmente assim, né? Um objeto, né, de massa m, né? Ele tem uma normal aqui está o peso, né, mg, e você tem uma força de atrito, né? E você puxa ele através de uma força F, né? Em linha reta, só na linha X. Então você geralmente calcula o que? Trabalho, né? Como sendo um produto escalar pela distância D, escalar aqui. Isso é o que é visto na física 1. Okay? Alguém querendo entrar? Seja bem-vindo, Felipe. Tá, isso aqui é o que a gente vê em física 1. Aqui já é um pouco mais complexo, né? Porque nós podemos andar sobre um caminho que ele não é uma linha reta, tá? Ele é uma curva, tá? E essa curva, ela tem um valor aqui para o parâmetro t de A e tem um valor aqui para o t de B. Com um único valor t, você consegue andar sobre cada ponto, tá? Cada ponto tem um único valor de t, ok? Esse aqui é o R de t, né? Aqui é o R de t mais delta t, okay? Esse ponto aqui. Então você vai andando. Isso aqui é um t'. Cada ponto aqui, ele tem um único valor de t sobre isso daqui. E o t, ele é maior ou igual a TA e menor ou igual a TB. É assim que você divide isso daqui. Com isso daqui, você resolve essa integral de linha. Tá? Resolve essa integral de linha. Por parametrização ou não. Né? Se você nós parametrizamos ela em t, o que vai acontecer? Nós vamos ter esse f, né? Ele vai ser uma função de t, né?
E esse dr aqui, ele vai ser o seguinte, escalar. dr dt, tá? dr dt, que é um produto escalar, né? dr dt, integral em dt. Aí a integral fica de t de A até o t de B. Então, você tem que fazer esse produto escalar, substituir no f de t, onde que tem x, y, substitui t, tá? Como que fica isso aqui em função de t. E aí depois você deriva, derivada do r em função de t. Isso aqui é a própria velocidade, né? Então, o trabalho de A até B, ele é o quê? Ele vai de t de A até t de B, né? Ele é a força, produto escalar, pela velocidade. E aí integral em t. Tá? Então vamos fazer, deixar um pouco mais claro isso daqui, no caso da força elétrica. Tá? Vamos lá. Então aqui nós vamos ter o seguinte, um objeto aqui. Aqui é x e y, e nós vamos ir de um ponto para outro, né? Eu tinha colocado na aula passada, né? Só iniciei. Do ponto 0, 0, tá? Esse nosso ponto, vamos chamar ponto A, para o ponto B. Ponto B é o ponto 1. Então, vamos... Temos vários caminhos aqui para desse ponto. Vamos primeiro escolher uma linha reta. Linha reta. Tá? Para a gente ir de A para B. Tá? Qual que é a força que nós vamos calcular isso daqui? Então, nós temos uma carga. Uma carga. Essa carga... Uma carga aqui. Temos uma carga aqui, tá? Aqui. E nós queremos levar essa carga aqui de A até B, tá? Uma carga elétrica aqui, de A até B. E só que tem um campo, tá? Tem um campo. Essa carga está em um campo elétrico. Como escolher esse campo elétrico? Sendo ele é 2x y na direção i mais x ao quadrado na direção j. Tá? Eu poderia escrever isso aqui também como sendo, como sendo 2xy, vírgula, né? Para não confundir com pontos. Isso parece um ponto, mas é um vetor também. Né? Se eu escrever uma flechinha em cima, sabe que é um vetor. Como eu já discuti nas aulas passadas, a diferença entre vetores e ponto. Então, esse aqui você tem esse vetor, que ele é 2xy na direção i, x ao quadrado na direção j. Na verdade, isso daqui não é só um vetor, né? Só um vetor. Isso aqui é um campo vetorial, ok? O que é um campo vetorial? Para cada valor para cada ponto, eu desenhei ele aqui, mas ele não precisa ser dessa forma, tá? Do jeito que eu desenhei. Ele pode ser muito diferente. Para cada ponto, você tem um vetor. Então, o seu espaço, para cada ponto, você tem um vetor. Okay? Esse é o conceito de campo, né? Vou explicar bem. Esse é um conceito muito importante na física, o conceito de campo. Tá? Campo. Esse aqui é um campo vetorial. Nós temos campos escalares, né, para quem já fez o cálculo 3, e você tem os campos vetoriais. Esse aqui é um campo vetorial. Para cada ponto do espaço, para cada ponto, você tem um vetor. Para cada ponto. Cada ponto você tem um vetor. Esse é um campo vetorial.
Ok? Então, vamos lá. O que nós queremos fazer? Calcular esse trabalho, desse ponto até esse. E a carga, quanto que vale a carga? Vamos colocar o valor na carga de 2 coulomb. 2 coulomb. Então, eu tenho uma carga de 2 coulomb que eu quero levar do ponto A até o ponto B. Okay? Então, vamos. Qual que é o trabalho? Trabalho de A até B. Né? Ele é integral de linha. Né? Eu vou chamar isso aqui de caminho 1. Caminho 1. Pelo caminho 1, para levar a força, né? Vai ser a força elétrica, né, nesse caso, produto escalar dr. Escalar dr. Bem, passei o campo elétrico, mas não a força elétrica. Como que qual que é a força elétrica? A força elétrica é igual à carga elétrica multiplicado pelo campo elétrico. Tá? Então, a carga elétrica é 2, multiplicado pelo campo elétrico, né? Campo elétrico, que é 2xy na direção I, mais x ao quadrado na direção j. Como que ele é um vetor, ele só distribui, né? Então, a propriedade vetorial vai ser 2 vezes 2, vai dar 4, 4xy na direção I, mais 2x ao quadrado na direção j. Então, isso daqui é o nosso campo vetorial de força, tá? A nossa força. Força elétrica. Okay? Força elétrica. Depois nós vamos tratar também de força magnética, tá? Mas por enquanto nós estamos tratando de uma força elétrica, tá? Essa é a nossa força elétrica. Beleza. Agora vamos lá então. Como que é a integral de linha? Por esse caminho aqui, C1, tá? É uma reta. A integral de linha sobre esse caminho, né? Vou colocar em T agora aqui, tá? Vou colocar no lugar da força, onde que tiver x, vai ser x de t, tá? E onde que tiver y, vai ser o y de t. Ok? E aí, então, estamos substituindo. Eu já estou fazendo a substituição aqui. Isso daqui, produto escalar, pela velocidade, né? Que eu tenho colocado para vocês, que é o dr, né? Deixar aqui, dr dt. Tá? Vamos deixar assim. Isso daqui, esse produto escalar, desse vetor f, pela velocidade. E integral disso daqui em dt, e do t em a para o t em b. Aí, claro, você já deve estar se perguntando, professor, mas e quem que é esse t? Como que é esse x em função de t? Né? A gente precisa saber aqui. Como que é x em função do t? Para substituir ali. E como que é y em função de t? O que é isso daqui? Beleza? Nesse caso aqui, ó, por isso que não é bom falar velocidade, né? E nesse caso aqui não é velocidade, é só um parâmetro, né? Vocês vão ver que é um parâmetro. Vou colocar de parametrização. Fica equivalente à velocidade, mas nesse caso não é velocidade, tá? Nós estamos parametrizando essa curva aqui, tá? Que vai de A até B, essa reta. Para quem já fez cálculo, isso aqui vai ficar bem óbvio, mas para quem não fez, eu tenho que fazer o passo a passo aqui, tá? Então vamos lá. O ponto é o 0, 0 e o 1. Okay? Então nós precisamos encontrar a reta que vai de 0, 0 até o ponto 1, 1. Okay? Isso aqui é uma reta. Né? Essa reta. Ok, ponto A, né, que é o ponto B. Como que fica essa reta aqui? É o x, né? É o y. Então aqui é o y e aqui é o x. O x aqui vale 1 e o y aqui vale 1. E aqui 0, 0. Beleza? Então como que fica essa função aqui? Essa é uma função
de y em função de x, né? Uma reta. E ela está crescente aqui, já fica fácil de perceber que ela está crescente. Tá? Uma reta, ela é dado... Qual é a equação da reta? A equação da reta é, vamos colocar chamado m, um mx, mais um n. Né? A gente precisa identificar quem que é esse m, quem que é esse n. Né? Então, vamos lá. A gente pega os dois pontos. Vou pegar primeiro o ponto 0, 0. No ponto 0, 0, como que fica essa equação aqui? Tá? A gente vai pegar essa é a equação da reta. Tá? Então, vamos lá. Como que fica isso aqui? O x é igual a 0, x é igual a 0 e o y é igual a 0. Então, o y é igual a 0, m, o x também é igual a 0, mais o m. Então, isso aqui vai ficar 0, isso aqui vai dar 0. A única solução para isso é n ser igual a 0. Então, já descobrimos quem que é n. n é igual a 0. Vamos para o outro ponto. Vamos usar esse resultado e vamos para o outro ponto. Né? O outro ponto é o 1, 1. Opa. Outro ponto é o 1, 1. 1, 1. Vamos substituir esse ponto na equação da reta. Tá? Esse ponto na equação da reta. O y é 1, o m eu não sei quanto que é, e o x é igual a 1. O n eu já sei que é igual a 0. Então, quanto que vale o m? O m vale 1. Positivo. Então, a equação da nossa reta, como que ela é? Y em função de x é igual a x. Essa é a equação da nossa reta, que vai desse ponto A até o ponto B. Okay? Ótimo. Então, agora nós podemos calcular, né, o nosso trabalho, que vai do ponto... trabalho elétrico, né, que vai de A até B. Né? Então, o T, né, podemos escolher o parâmetro, né, que vai ser o parâmetro, nós podemos colocar aqui. E o x, ó, a função é y, em função de x, é igual a x. Então, nós podemos escolher x igual a t, essa é uma parametrização, x igual a t. Se eu escolher x igual a t, o y vai ser o quê, como consequência? O y vai ser igual a t. Também. E x igual a t, y igual a t. Essa é a parametrização nossa que nós vamos escolher. Essa é uma parametrização que nós estamos escolhendo. Com isso daqui, o que o t vai variar de quanto a quanto? O t é o x. E o x varia de 0 a 1. Então, o t de A é 0 e o t de B é 1. Tá? Aqui a gente consegue já calcular isso daí. Vamos lá. Então, vai ser o F escalar dr dt. Beleza? Então, vamos lá. Quem que é o R nosso? O R é o vetor posição. R ele é o x na direção Y mais o Y na direção J. E isso daqui é dado, sempre. Né? Esse é o nosso R no plano. Coordenadas cartesianas. Como que o x é igual ao t, então nós vamos ter assim. Vai ser t na direção Y mais o y também é t, t na direção J. Como que fica o dr dt? Dr dt, derivada em relação ao t, isso daqui dá 1. Dá 1, né? Dr dt, dá I e dá mais J. Então, só dá I mais J. Esse é o resultado. Como que fica o nosso F, a nossa força? A força em função de T agora. Ó, o X da nossa força, vamos lá. Ó, a nossa força é o quê? Força é essa daqui. Ela é 4xy. Onde que tiver x, você coloca t. Onde tiver y, vai ser t. Que é a nossa parametrização. Aí 2t ao quadrado aqui. Né? Então, isso aqui vai dar t vezes t, vai dar 4t ao quadrado na direção y, mais 2t ao quadrado na direção j. Tá? 4t ao quadrado e 2t ao quadrado. Okay?
Então, a nossa força aqui vai ser 4t ao quadrado na direção I, mais 2t ao quadrado na direção J. Então, aqui está a força que nós precisávamos, né? E aqui está o dr e dt, tá? Aí na direção J. Então, com isso agora, olha aqui, nós temos a força, né, em função de t, e já temos o dr dt aqui, né? Agora, com isso daqui, eu vou fazer o produto escalar. Da força, produto escalar pelo dr dt, eu vou ter uma função que só depende do t. A função é uma função, porque não é vetor. Ó, produto escalar entre dois vetores gera uma função, um número, uma função. Né? No caso aqui é uma função de t, não é vetor. Tá? Então, isso aqui vai gerar. Vamos lá, vamos fazer esse produto e integrar isso daqui de t, de ta a tb em dt. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer primeiro esse produto escalar, né? Produto escalar vai ser força, né? Em função de t, né? Produto escalar, dr dt. dr dt. A nossa força, quanto que ela é? Nós encontramos que ela é 4t ao quadrado na direção I, mais 2t ao quadrado na direção J. Produto escalar com o nosso dr dt. Quem que é o nosso dr dt? É o I mais J. Então, I mais J. Vamos fazer distributivo agora aqui. Faz o distributivo. I com I dá 1. J com J dá 1. Os outros dá 0 no produto escalar. Não é? Então, a gente tem um resultado aqui. Esse é um resultado que vai ser 4t ao quadrado. 4t ao quadrado mais 2t ao quadrado. Mais 2t ao quadrado. Isso daqui, 4 mais 2 vai dar 6t ao quadrado. Okay? Agora, nós precisamos fazer o quê? Integrar essa função. Né? Integrar essa função aqui. Integrar essa função em dt. O TA é o quê? TA é igual a 0. O TB é igual a 1. De 0 a 1. Então, integrar em dt de 0 a 1. Nós vamos fazer essa integral agora, de 0 a 1, né? Do que? De 6t ao quadrado dt. Isso aqui vai dar 6t ao cubo sobre 3, limite de integração de 0 a 1. Substituímos o 1, né? 3 dividido por b vai dar 2, né? 2. Quando substituir o 1 aqui, isso aqui vai dar 1, ao cubo é 1, né? E aí, quando substituir 0, vai dar 0. Então, isso aqui deu 2. Tá? Significa o quê? O nosso trabalho de A até B sobre esse caminho aqui, que é o caminho 1, que é a reta da força elétrica, sobre esse campo, né, elétrico, né? dr é igual a 2 joules. Ok? 2 joules. Essa é a energia, né, gasta para você movimentar essa partícula de 2 coulomb, né, por esse caminho aqui. Por esse caminho aqui. Esse caminho. Que é o caminho que eu chamei de caminho C1. Ok? Tá. Agora eu faço uma que eu tinha colocado na aula passada, a provocação seguinte. E se a gente escolher um outro caminho aqui? Né? E, por exemplo, posso colocar um outro ponto aqui, tá? Ponto C, esse aqui. Eu vim para esse ponto C, depois subir para o B, tá? Eu posso fazer uma outra curva aqui, um x ao quadrado, tá? E o valor do trabalho é o mesmo ou não? Né? Então vamos explorar isso daí. Vamos fazer esse cálculo agora de A para B através de um outro caminho. Okay? Vamos lá. Então, vamos escolher um outro caminho aqui. Vamos escolher um outro caminho. X
E aqui está o y. Eu vou de A, né, que é o 0, 0, né? 0, 0, para o B. 1, 1. E eu vou escolher um outro caminho aqui. Ao invés de ir por a reta, eu vou por essa curva aqui. Tá? E essa curva vamos chamar C2. E ela é uma função que é o seguinte: y em função de x é igual a x ao quadrado. Okay? A gente fizemos o cálculo anterior pelo caminho C1 e encontramos o valor do trabalho igual a 2 joules. Vamos ver qual é o valor de levar a mesma partícula sobre o mesmo campo, mas só mudando o caminho. Ao invés de ser um caminho C1, nós vamos para um caminho C2, que é um x ao quadrado. Tá? Agora, com isso daqui, como que vai ficar o nosso cálculo? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que analisar aqui, qual que é a minha parametrização. Então, a parametrização é o quê? Parametrização. Essa daqui já está pronta a curva, né? Não precisei encontrar qual é a curva. É só colocar o valor. Vou colocar x igual a t e o y, então, vai ficar igual ao quê? T ao quadrado. Isso daqui, tá, pessoal, no começo é um pouco estranho, que você está escolhendo um valor x igual a t, e aí o y vai ser o t ao quadrado. Parece meio estranho isso daí no começo, mas depois de um tempo de você trabalhando com isso, começa a ficar natural, tá? Você escolhe já naturalmente uma parametrização e se vira com ela, se você vai ficar melhor o seu cálculo ou não, entendeu? Então, são escolhas suas, tá? Na aula passada eu mostrei um tipo de parametrização, né, para sair de um cálculo bem difícil. E, na verdade, saía para um outro que não era tão simples também assim, tá? Mas era o melhor possível. Foi no caso de coordenadas polares, que era no caso de um círculo. Tá? Então, vamos lá. Ó, se eu escolher x igual a t, o y vai ter que ser t ao quadrado. Tá? Isso daqui é básico. Então, o que nós vamos ter aqui? Conferir se está tudo ok. Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos ter o nosso R, vai ser o quê? O R, o vetor R, que é a posição, x na direção Y, mais Y na direção J. Tá? Então, o nosso vetor R vai ser o que aqui? Em função de t. Ele vai ser o x é igual a t, então ele vai ser t na direção Y, mais t ao quadrado na direção J. Beleza? Quem que vai ser o dr e dt? dr e o t vai ser derivo parcial em relação ao t, esse aqui é 1. Então, isso aqui vai dar i, né? Mais quem que é esse cara aqui? Vai cair, vai dar 2t, só 2t, né? Na direção J. Esse é o nosso dr/dt. Como que fica agora a nossa força, tá? Força. A nossa força aqui, ela vai ser, voltando ali atrás, só para a gente lembrar como que era ela. Ela é, cadê a força? Ela é 4x, aqui, né? 4xy e 2x ao quadrado, né? 4xy e 2x ao quadrado. Então, vamos lá. É 4x, x vezes y. O x é quanto? X é t. E o y é quanto? É t ao quadrado. Multiplicado por t ao quadrado. T ao quadrado, isso aqui vai dar t ao cubo, né? 4t ao cubo na direção y. Mais, na direção j. Era direção j, nossa força, cadê ela? 2x ao quadrado. Beleza? 2x ao quadrado. O x é t, então 2t ao quadrado na direção j. Agora a gente precisa calcular esse produto escalar. Produto escalar, que é a força, produto escalar pelo dr
dt. Ok? Dr dt. Então, a nossa força, ela é o quê? Ela é o 4t ao cubo na direção I, mais 2t ao quadrado na direção J, produto escalar por I mais 2t na direção J. Vamos ver como vai ficar isso aqui. Distributivo é I com I dá 1, J com J dá 1, o restante dá 0. Né? Então, isso aqui vai ficar igual a 4t ao cubo mais t ao quadrado vezes t vai dar t ao cubo mais 4 t ao quadrado, t ao quadrado, t ao cubo, mais 4t ao cubo. Ok? Vamos ver se está certo. Só conferir certinho isso aqui, se depois ficou um erro muito grande. Tá certo, isso aqui caiu 2, 2t, 2t. E esse daqui é x vezes y, vai dar t ao cubo, ok? E 2x ao quadrado, que é t ao quadrado. Ok, então tá certo até aqui. Produto escalar da força, 4t ao cubo, vai dar 4t ao cubo. E 2t ao quadrado vezes 2t vai dar 4t ao cubo. Então, o resultado disso vai dar 4 mais 4, vai dar 8t ao cubo. Beleza? Ok. Agora vamos lá. Qual que era a nossa parametrização aqui? Né? A nossa parametrização aqui. Olha só, a nossa parametrização aqui, ela é o x é igual a t. Então, no ponto A, quanto que vale o t? O t vale 0 em A. O t de A é igual a 0. Quanto que é o t de B? T de B é igual a 1 também. Então, essa é a integral, né, de 0 a 1 de 8t ao cubo dt. Okay? Então, isso aqui vai ficar, caiu 8, fica 8 lá de cá. T ao cubo vai dar t na quarta, dividido por 4, limite de integração de 0 a 1. Isso aqui substitui o 1, né? Vai dar 8 dividido por 4, vai dar 2. 2 joules também. Olha que interessante. A integral de linha, o trabalho, né? A energia gasta para levar uma carga elétrica, né? Sobre esse campo aqui, né? Esse campo que nós estamos trabalhando, esse campo elétrico. Para ir de A até B, nós encontramos o mesmo valor indo de A pelo caminho C1 e indo pelo caminho C2. Ok? Encontramos o mesmo valor. Tá? Bem, aqui aparece uma coisa que é importante. Tá? O campo gravitacional, ele também, se vocês pensarem no campo gravitacional, né, ele é o campo, vimos em Física 1, campo gravitacional. No campo gravitacional, a energia, quando retira o atrito, você não tem as questões de atrito, de você levar um objeto, ou a energia, né, de sair de um ponto, um objeto A, sair de um ponto, e descer por uma linha reta, sem atrito, para ir para um ponto B, ou subir, tanto faz, tá? Eu vou colocar aqui que é mais intuitivo, tá? Indo por um caminho segundo, por uma linha reta, um plano inclinado, ou descendo por esse ponto aqui, ok? A energia, tá? Só usando o campo gravitacional, de A para B, tá? Energia, caminho C1 e caminho C2, que é o trabalho, né? Trabalho ir por C1, o trabalho C2 no campo gravitacional é o mesmo, tá? Então você importa só o ponto onde que você está. Tá? No caso aqui, se você fizer a aproximação para próxima à superfície, a única coisa que vai importar aqui vai ser a altura, tá? Então a altura HB e a altura de A, que é a energia potencial gravitacional. Tem um ponto e tem outro aqui, tá?
Então, dentro desse campo gravitacional, que você tem esse campo gravitacional, que a gente chama que é o campo G, campo vetorial. Dentro desse campo gravitacional aqui, quando você calcula o trabalho, que é uma integral de linha também, de C de A para B, tá? Você encontra o mesmo resultado, para ir por caminhos diferentes, C1, né? E o trabalho de por C2 é a mesma coisa, é igual. Ok? E aqui, se vocês observarem, lá a gente tinha uma energia potencial, que a gente chamava energia potencial gravitacional. Né? No caso, próximo à superfície, a gente chama, acho que em física hoje a gente trabalha assim, energia potencial no ponto A seria mg h de A, altura de A. Energia potencial de B, mg h de B, altura de B. Okay? E o trabalho de você ir de A para B é igual a menos a variação da energia potencial. O que é isso aqui? De A a B é igual a menos a energia de B, gravitacional potencial de B, menos a energia de A. É assim que você calcula, tá? Então, o que depende aqui? A energia potencial gravitacional. Ela depende só da energia. Quanto que vale a energia potencial no ponto B e quanto que vale a energia potencial no ponto A. Não diz respeito a caminho, tá? Quando você tem energia potencial, tá? Você independe do caminho. Tá? Mas só para situações que você tem campos, né, que você consegue representar eles em termos de potencial, tá? De energia potencial. Então, é esse o caso desse nosso campo aqui, tá? Que nós estamos tratando, que calculamos aqui atrás. Esse campo aqui, ele é um campo elétrico, no caso aqui, que ele não depende, tá? Ele não depende do caminho, esse campo, ok? E nós vamos verificar por quê. Tem alguns campos que não dependem do caminho, e tem outros campos que dependem do caminho. Aí aqui é o teste, tá, de verificação, que nós chamamos esses sistemas de quando não depende do caminho, tá? Então, quando você vai de A para B e a integral, e o trabalho, a energia não depende do caminho, é independente do caminho, nós chamamos campos conservativos. Tá? Campos conservativos. Ok? E nós temos, por exemplo, o campo elétrico gerado por uma partícula, como que nós vimos ali atrás? O campo elétrico gerado por uma partícula, né? É o K, lei de Coulomb, né? Né, aqui, não o campo elétrico, eu vou colocar aqui a força elétrica já completa. R ao quadrado na direção E de R, na direção radial. Esse campo aqui, também ele é um campo conservativo, ele independe do caminho. Tá? Isso daqui você consegue escrever esse campo aqui, como eu mostrei na aula passada, fazendo o trabalho, né? Calculando o trabalho de A para B, da integral dessa força elétrica aqui, né? Escalar dr, nós mostramos na aula passada, né? De A para B, né? Independe do caminho, coloquei de forma geral, e você consegue escrever esse campo aqui como sendo menos a variação de uma energia potencial, tá? Que é a nossa energia potencial elétrica, né? Vamos recordar aqui da aula passada? Não, só antes aqui, vamos colocar aqui. Então, o trabalho para ir de A até B, ele depende da energia potencial de A, se você sabe, a energia potencial de B, no ponto B, tá? No caso de um campo conservativo apenas, né? Nesse caso da partícula que estamos trabalhando, e aí o trabalho é menos. Então, você vai fazer isso daqui. Energia potencial elétrica de B, energia potencial elétrica de A. E essa é a variação da energia potencial elétrica. E como que é a energia potencial elétrica que nós mostramos aqui na aula passada? Energia potencial elétrica está aqui, né? Esse é o potencial elétrico e a energia potencial elétrica está aqui. Nós fizemos esse cálculo aqui, né? Ó, de levar a partícula
do ponto P1 para o ponto P2 da força, e a força sendo a força elétrica. Aqui, ó, lei de Coulomb. Okay? Quando você integra, sobre R aqui, o R está embaixo, R, você integra, você encontra a solução dessa integral, que é o trabalho, você encontra a nossa energia potencial elétrica. Tá? Foi isso que nós encontramos aqui. Tá? Que ele é o produto das cargas, né? Isso 1 sobre R. Okay? Depende apenas da posição. Tá? Então, e o potencial elétrico, que também nós vamos usar mais na parte de circuitos, coisas, nós não vamos falar muito de energia potencial, porque isso aqui usa mais quando você está tratando de sistemas, né, de montar um sistema estável, em química, né, uma estrutura, né, que precisa de a quantidade de energia que você vai gastar para formar uma estrutura elétrica, né, aí sim você vai falar de energia potencial, mas senão você não vai tratar disso, você vai tratar mais do potencial elétrico, né, que é esse daqui, potencial elétrico, que é o que está ali na tomada da sua casa. Qual é o potencial elétrico, né? Não é o potencial elétrico, é a diferença de potencial elétrico entre os dois pontos de uma tomada. Aí você vai ter uma função seno, cosseno, alguma coisa que você está resolvendo. Uma pilha, né? Qual é a diferença de potencial elétrico? Né? Aí você vai estar tratando do potencial elétrico nesse formato aqui. Tá? Que é a energia potencial dividido pela carga. Tá? No caso de uma partícula com carga pontual, é dado por isso, mas em outras situações, o potencial elétrico ele é diferente. Né? Ele vai depender da situação. Okay? Então, aqui, com esse cálculo aqui, a gente já percebe, por exemplo, lá no ensino médio, foi dado a fórmula para nós. Né? Olha, potencial elétrico de uma carga pontual é isso daqui. Okay? Foi dado. O campo é esse e o potencial elétrico é isso daqui, por definição. Por quê? Não se tinha lá no ensino médio uma ferramenta para você calcular o potencial elétrico. E a ferramenta correta, adequada, é a integral de linha que você precisa calcular o potencial elétrico. Então, aqui nós demonstramos, a gente mostra de onde que vem o potencial elétrico de uma carga, uma partícula pontual. Tá? Voltando aqui para a nossa aula, então, essa daqui é a energia potencial, né? Se vocês observarem ali atrás, né? Aí a gente teria qual é o potencial elétrico, que é o K, né? A carga, né? Dividido por R. Né? Isso daqui, esse é o nosso potencial elétrico no ponto R. Tá? Então, você coloca os valores do potencial elétrico no ponto, se for uma carga pontual, no ponto A, no ponto B, tá? E aí calcula a diferença de energia. Tá? Fica mais simples para você fazer o cálculo. Tá? Você não precisa calcular a integral de linha completa. Tá? Claro que em algumas situações eu vou colocar problemas que não vai ter potencial elétrico para vocês. Tá? Então, nesse caso aqui anterior, eu coloquei uma força para a gente calcular. Tá? Aí nós tivemos que calcular a integral de linha. A gente não sabia se esse campo era conservativo ou não. Tá? Então, a gente a gente tinha que calcular a integral de linha. Mas se você sabe que o campo é conservativo e você descobre qual é o potencial elétrico, aí fica mais fácil você usar o potencial elétrico para você calcular o trabalho. Okay? Então, como que você vai saber se um campo ele é conservativo ou não? Como que você vai saber? Existe o teste, tá? E o teste é o seguinte, você tem que calcular o rotacional desse campo de força. Tá? Rotacional. Se o rotacional é zero, campo é conservativo. É conservativo e independe do caminho. Né? E você tem uma energia potencial associada a esse campo. Tá? Você tem uma energia potencial associada a esse campo. E essa energia potencial é dada como a força é igual a menos o gradiente dessa energia potencial. Então você pode, dado um campo, né, você pode, calcula o rotacional dele, deu igual a zero, você já sabe que ele tem um gradiente. Então você já pode começar a tentar colocar aqui
qual é o gradiente, qual é o U, né? Para que se você fizer o gradiente desse campo e jogar um sinal negativo, vai dar o mesmo valor da força, o mesmo vetor. Tá? Então vamos dar uma olhada naquele campo anterior ali que nós colocamos ali. Né? Ele, como que ele era? Ele era, ó, vamos calcular o rotacional dele. Rotacional daquele campo anterior que nós fizemos no exercício, tá? Daquele campo. Naquele caso ali, a gente vai ter o I, o J e o K, né? Que é o produto vetorial, o rotacional. E aí é o DDX, né? DDX, DDY, DDZ. Quais são os componentes X, Y e Z daquele campo? Se você observar ali, eles são 4xy, a componente Y é 2x ao quadrado, tá? E aqui em Z ele não tem componente, é igual a zero. Se você fizer esse rotacional do campo, o que você vai ter? Vai ter igual a zero. Calcula. Ó, ddx0, esse dá zero, porque derivado em relação a z em dx. Passa para o outro. Zero, também zero. Só sobra o último aqui, tá? A última linha, que não é diferente de zero. Aí esse aqui, derivado em x, esse aqui vai dar 4x, menos a derivada em relação a y, que vai dar menos 4x. 4x menos 4x vai dar zero. Tá? Então ele zerou, né, esse determinante aqui, que é esse rotacional, né, esse aqui é um rotacional, deu zero. Então, se deu zero, significa o quê? Que esse campo aqui, a gente consegue menos um gradiente, a menos de uma constante, né, escrever um U, eu calculo o gradiente desse U e eu vou obter o F. Tá? Então, aqui, como que fica isso aqui? Você tem essa força, né? O gradiente, como que vai? O que é o gradiente? Né? É um vetor, né? Menos, olha lá, derivada do U em relação a x na direção I, aí menos derivada do U em relação a y na direção j, mais menos, né? Menos derivada do U em relação a z na direção k, ok? Você é capaz de encontrar um U tal que, se você derivar o U em relação a x e multiplicar por um sinal de menos, você tem a primeira componente da força. Qual que é a primeira componente? 4xy. Se você fizer a derivada do U em relação a y, você vai encontrar a segunda componente, 2x ao quadrado. E se você derivar o U em relação a z, você encontra a última componente, que é zero. Tá? Olha bem, aqui não está difícil de encontrar, né? Vamos pensar aqui, ó. A última componente aqui, qual é o U? Que se eu derivar ele em relação a z dá zero? É uma constante. Então, a princípio, você já vê que ele tem que ser o U tem que ter uma parte dele, tem que ser constante. Beleza, então, tranquilo. Agora, se você derivar, ele tem uma componente aqui, na componente z, né? Dele é constante. Tá? Tem alguma coisa que vai ser constante. Agora, se você derivar em relação a y, né, você vai ter 2x ao quadrado. Tá? Então, você teria que colocar um y a mais aqui, que se você deriva parcialmente em relação a y, sobra 2x ao quadrado. Okay? E ainda ele tem que ser tal que ele, se derivar ele em relação a x, ele vai dar essa outra componente aqui. Então, a pergunta que se faz é o quê? Quem que é o u? X, y e z. Qual é essa função? Tá? Então, essa é a investigação aqui, por exemplo, para encontrar, por exemplo, o U, a energia desse caso aqui, que a gente sabe que deu igual a zero, é um campo conservativo. Ele vai ser escrito dessa forma aqui. Okay? E com isso, você pode encontrar o valor de U aqui. Okay? Pessoal, então, nossa aula é essa aula de hoje, tá, gente? Finalizamos a nossa aula. Vai ficar, vou finalizar a gravação aqui, que eu quero dar um recado para vocês. Okay?